Antes de o livro ser aberto, os 7 selos são desatados. Depois, seguem os acontecimentos do fim. O desatar dos selos retrata as forças que atuarão durante a história, pelas quais os propósitos de Deus relativos à redenção e ao julgamento serão transmitidos. Toda a adoração descrita em Apocalipse 4 e 5 preparou o cenário para a ira descrita em Apocalipse 6 a 19. Pois os 7 selos descrevem movimentos que caracterizarão a era ou a dispensação inteira. Como diz o Dr. Simon Kissmaker, o presente capítulo descreve a história do mundo e da Igreja. O relato não é uma sequência de eventos históricos, nem uma profecia que indica apenas o regresso de Cristo. Ela incorpora o período entre a ascensão de Cristo e o seu regresso, durante o qual o Evangelho avança até os confins da terra. Guerras devastam suas populações. A fome causa sofrimento interminável e a morte é a constante amiga dos que habitam a terra. Segundo Ivar da Costa Pereira, o desatar dos selos, além de manifestar a ira de Deus contra tudo o que é mau e rebelde, terá também o propósito de levar os perversos ao arrependimento, antes que venha o julgamento final e seja tarde demais. Apocalipse 6 é como um texto paralelo de Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Guerras, fomes, perseguições, abalos do mundo, segunda vinda. Hernandes Dias Lopes diz em seu comentário que à medida que os selos são abertos no céu, efeitos tremendos acontecem na terra. O céu comanda a terra. Jesus abre os selos. Ele está encarregado de todo o programa. A história está em suas mãos. Nos primeiros 4 selos, vemos a ira de Deus misturada com graça. Mas a partir do 6º selo, há o derramamento da ira sem mistura de Deus. É o dia do juízo. William Barclay diz que na primeira sessão das visões, conforme lemos, cada uma das 4 criaturas diria: vem e vê. Nos melhores manuscritos gregos não figura a palavra vê. Diz somente vem. Não se trata de um convite para que João vá e veja, mas sim um chamado a cada um dos cavalos e seus respectivos cavaleiros para que faça o seu ingresso, por turno, no cenário da história. Quando Jesus desatou o primeiro selo, um dos 4 seres viventes é ouvido por João, chamando com voz poderosa pelo cavalo branco e o seu cavaleiro. Esse ser vivente é um querubim ou um serafim. Esse fato se repete no 2º selo, cavalo vermelho, no 3º, cavalo preto, e no 4º, cavalo amarelo. Muita especulação tem sido levantada em relação aos 4 cavaleiros do Apocalipse. O livro do profeta Zacarias, nos 5 primeiros versículos do capítulo 6, nos apresenta o contexto bíblico que serve de pano de fundo às visões deste capítulo. Zacarias vê 4 carros com cavalos vermelhos, pretos, brancos e malhados, respectivamente. Um anjo diz ao profeta que estes cavalos são os 4 ventos do céu, que saem de diante de Deus para percorrer a terra. No texto paralelo deste livro, no capítulo 1, versículo 8 ao 15, aprendemos que estes cavalos e seus cavaleiros agem como instrumento da ira de Deus contra os inimigos de seu povo. Representam poderes ou forças espirituais enviadas com este propósito por Deus. Portanto, a visão dos 4 cavaleiros do Apocalipse deve ser entendida como símbolos de poderes espirituais ou de atos do poder de Cristo, que tem a sua origem no trono de Deus e que aqui são vistos sob o comando de Jesus, que os envia com um propósito bem definido, ou seja, concretizar gradualmente a redenção de todas as coisas. No entanto, o que representa o cavalo branco e o seu cavaleiro? Alguns estudiosos, como Adolf Pohl e Warren Wiersbe, interpretam o cavalo branco e seu cavaleiro como sendo o anticristo. O argumento é que o Apocalipse usa imagens duplas para fazer contrastes. 2 mulheres, a mulher e a prostituta. 2 cidades, Jerusalém Celeste e Babilônia. 2 personagens sacrificados, o cordeiro e a besta. Assim, o anticristo estaria se contrapondo a Cristo. William Barclay interpretou o cavalo branco
como as conquistas militares. As grandes invasões militares do Império Romano conquistando o mundo e, depois dele, outros impérios que se levantaram. O cavalo branco era usado pelo rei vencedor e o arco um símbolo do poderio militar. Segundo o pensamento hebraico, as conquistas militares por um inimigo irreligioso podiam constituir em juízo de Deus contra o pecado de Israel. Os intérpretes têm sido tentados a relacionar o cavalo branco com os partos, notáveis por seus arqueiros montados que recentemente haviam derrotado os romanos no ano 62 d.C. Neste caso, o cavalo preto pode ser a fome que aconteceu naquele mesmo ano. Uma conquista militar sempre traz tragédias. Nesta mesma linha de pensamento, Edward MacDowell diz que o cavalo branco representa todo indivíduo que se empenha em conquistar o mundo. Outros intérpretes, como William Hendrickson e Martin Lloyd-Jones, interpretam o cavalo branco e seu cavaleiro como sendo Jesus Cristo. Entretanto, esta interpretação também não explica o fato de que um dos anjos possa dar uma ordem para Jesus. Além do mais, quem abre os selos é ele mesmo. Isso nos mostra que a voz de comando é dele, que não poderia, assim, ser visto a atender a uma outra voz que não fosse a de Deus Pai. Por esta razão, muitos estudiosos como Simon Kissmaker e George Ladd dizem que o cavalo branco seria a pregação do Evangelho em todo o mundo, antes que venha o fim. Este seria, assim, um quadro simbólico no qual Jesus, chamado o Verbo de Deus, estaria enviando o seu Evangelho a todo o mundo. Essa conclusão se apoia nos seguintes principais fatos. No Apocalipse, a cor branca é sempre um símbolo de Cristo, de algo relacionado com ele, ou de vitória espiritual. O primeiro selo não traz nenhuma maldição consigo, como os 3 seguintes. A pregação do Evangelho por todo o mundo foi a condição imposta por Jesus para que ocorresse o fim da presente era, e estes 6 primeiros selos representam forças espirituais que emanam de Deus, com o propósito de concretizar a abertura total do livro da redenção, quando, então, o reino de Deus se tornará um fato visível a todos os homens. O arco e a coroa no Antigo Testamento simbolizam vitória e poder sobre o pecado. Isto é obtido no Novo Testamento com a pregação do Evangelho. O cavaleiro saiu vencendo e para vencer. Isto sempre ocorre com a pregação do Evangelho de Cristo, pois a palavra de Deus não pode ser impedida, presa ou algemada, pois é Ele que a está enviando para cumprir seu propósito. Dessa maneira, persiste também certa conexão com o cavaleiro branco no fim do Apocalipse, que afinal tem o nome, a Palavra de Deus.